Glória a Deus, que tem nos guardado até aqui. Glórias ao Senhor, que tem sustentado as nossas vidas até aqui. Capítulo 4 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Que diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo a leitura. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez e glorificamos ao Teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor abra a porta da Tua palavra e abençoe, Senhor, as nossas vidas de uma forma especial. Cada um de nós possamos ser alcançados por Tua palavra. Abençoa, Deus, trazendo à luz o entendimento de cada um da Tua palavra. Abençoa de uma forma especial na vida, na mente e no coração. Exorta-nos por Tua palavra. Realiza os Teus propósitos nesta noite. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. Pedimos a Tua presença, a Tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Abra o seu coração para que você possa compreender a palavra de Deus nesta noite. Porque o Senhor, por sua misericórdia, Ele sempre tem uma palavra para conosco. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Amém? Você crê assim? A palavra de Deus é poderosa e ela é nova a cada manhã. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Nós lemos um texto que é bastante conhecido de toda a igreja. O momento da tentação, ou seja, o 40º dia da tentação. A Bíblia diz que depois que Jesus saiu do Jordão, ou seja, depois que Jesus voltou do Jordão, o que Jesus estava fazendo no Jordão? Ele foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Amém? E após o batismo nas águas, Jesus então, ele voltando do Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula, indicando que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto, ao ambiente da tentação, ao cenário da tentação. Isso significa entender que o próprio Espírito de Deus o conduziu ao cenário da tentação. Será que isso pode acontecer conosco? O que você acha? Será que nós podemos ser conduzidos por Deus a um cenário, a um ambiente onde iremos ser tentados? Será que isso pode acontecer hoje? Olha aqui para mim, a Bíblia diz que Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Amém? Ele continua sendo o mesmo. Nele, como escreveu Tiago, não há sombra alguma de variação, não há mudança. Deus continua sendo o mesmo Senhor. Então, segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, Ele
pode usar desses mesmos recursos com alguém, com algum de nós, com alguma pessoa. Conduzir a um ambiente para naquele ambiente provar a nossa fé. Amém? Testar a nossa fé, a nossa fidelidade. E quantas das vezes nós decepcionamos a Deus quando o Senhor está com o intuito de provar a nossa fé e nos abençoar de uma forma especial. Glória a Deus. Então veja bem, Jesus foi conduzido ao deserto e por 40 dias, quantos dias? 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Meu Deus. Durante aqueles 40 dias, nós encontramos o contexto nas Sagradas Escrituras, como escreveu Tiago, que Jesus, em tudo, ele foi tentado. Em tudo, Jesus foi tentado. Mas escute uma coisa, ele foi tentado em tudo, porém, nós temos nas Sagradas Escrituras o relato da tentação, do último dia da tentação. Nós temos o relato apenas do 40º dia da tentação. Então, nós só temos os detalhes do 40º dia, do último dia da tentação. Os dias anteriores, nós não sabemos, a Bíblia não revela absolutamente nada, só apenas a Bíblia, de uma forma categórica, afirma que Jesus foi tentado em tudo e em todas as formas, de todas as maneiras. Então você pode imaginar, e você tem liberdade a isso, como eu tenho também, de imaginar que Jesus foi tentado em todas as formas que uma pessoa, que um ser humano pode ser tentado. Amém? Glória a Deus. Mas ele não cedeu à tentação. Aqui é onde se encontra o grande detalhe. O detalhe mais importante. Qual é o detalhe mais importante? Jesus não cedeu às tentações durante os 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. O tema da mensagem é as estratégias da tentação. Gravou aí? As estratégias da tentação. Durante toda a tentação, Jesus estava, diz o texto, em jejum e oração. Ele não comeu alimento sólido. Tudo indica que Jesus bebeu água, porque o texto diz que ele não comeu. O texto não diz que ele não bebeu. O texto apenas diz que ele não comeu. Então ele fez um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Você bebe apenas água, ok? E se abstém de alimento sólido. Então Jesus não comeu nenhum tipo de alimento sólido. Nós podemos entender isso nas Sagradas Escrituras. Ele estava em jejum de alimento sólido e em oração, constante oração, e foi tentado em tudo, mas não cedeu às tentações nos 40 dias. Nós vamos analisar as 4 camadas de engano na primeira tentação descrita aqui no texto, que aparece nesse texto bíblico. Qual é a primeira tentação? Nós lemos o texto, o versículo 3. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então essa é a primeira tentação que aparece no texto, do 40º dia de tentação, do último dia de tentação. Então aparece a primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, diz ou fala para essa pedra se transformar em pão. E ela vai se transformar em pão. A fala de Satanás está tomada por uma enorme
sutileza. E eu quero destacar para vocês aqui 4 camadas de engano dentro dessa expressão, dessa frase que o inimigo usou. A frase dita parece tão inocente, mas carrega consigo pelo menos 4 camadas de engano, que poderia mudar totalmente o rumo da humanidade, pois a frase foi dita pelo inimigo mais letal da humanidade. Então, sendo o inimigo mais letal da humanidade, ele cita uma frase que parece tão inocente. Nós vamos analisar as camadas de engano que existe, que está contido nessa frase. E eu não vou falar de todas as tentações descritas no capítulo 4, apenas a tentação, a primeira tentação, que é: diz a essas pedras que se transformem em pão. O que é engano? As camadas de engano que nós iremos analisar. O engano é o ato de que leva alguém ao erro. O engano é o ato que leva alguém à ilusão ou erro de percepção. Veja bem, o engano pode levar uma pessoa ao erro de percepção. Entendeu isso? Diga amém. O erro de percepção ou uma avaliação errada de algo. O engano faz com que você faça uma avaliação errada de alguma coisa. Veja o que o engano pode fazer. O engano pode levar alguém a uma decisão equivocada de algo. Então preste atenção, como o engano, é importante nós entendermos o engano, que pode desfocar uma imagem, ok? Ou fazer você olhar para uma imagem e ela ficar sem foco, para que você não entenda os detalhes. Então, a sutileza de Satanás aqui, nessa frase, a primeira camada de engano foi lançada para atingir o quê? A satisfação dos apetites carnais, né? Satisfação das concupiscências da carne. E o palpite era: se parece que é bom, então come, então faça. Então esse era o palpite. Olha para essa pedra, se você tornar ela em pão, você vai comer. Jesus estava com fome, amém? E uma fome de alimento sólido de 40 dias. Então alguém, um ser humano, que Jesus estava ali como 100% homem, amém? Sentindo fome, ele estava ali com muita fome. Então o diabo, ele apela, a camada de engano é para atingir a satisfação dos apetites carnais. Essa estratégia o inimigo ainda continua usando. Ele observa-nos, porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja bem, ao derredor da minha vida e da sua vida está o inimigo de nossas almas, trabalhando, observando, arquitetando, projetando para nos enganar, para te enganar, fazer com que você tenha uma visão equivocada de algo, fazendo com que você tenha uma ilusão, fazendo com que você faça uma avaliação errada de alguma coisa. E a primeira apelação aqui, a primeira camada de engano é apelar para os apetites carnais. Se ele estava com fome, então sutilmente ele diz: olha, se você ordenar essa pedra, ela vai se transformar em pão, você vai comer. E quantas pessoas que caem nessa sutileza? Eu quero que você entenda que era o último dia da tentação, amém? Era o último dia, ou seja, estava prestes a acabar aquela agonia da tentação. Então o diabo, ele pega pesado com Jesus, né, diante daquela situação. O inimigo tenta elevar os desejos físicos e egoístas
acima dos desejos espirituais. É aí que está a grande questão nessa camada de engano aqui. O diabo, ele tenta elevar os desejos físicos e egoístas do ser humano. Porque todo ser humano, ele tem uma parcela de egoísmo em si próprio. Você me ouviu? Diga amém. E o inimigo, ele vai tentando, numa camada de engano, fazer com que Jesus possa querer atingir e satisfazer o seu apetite carnais, os desejos físicos egoístas, acima dos desejos espirituais. Uma coisa interessante que nós encontramos aqui, esse era o desejo do inimigo. E qual era o desejo de Cristo? Fazer a vontade de Deus. Amém? O desejo de Cristo era fazer a vontade de Deus. Por que o inimigo não teve sucesso nessa primeira tentação? Porque o foco de Cristo era fazer a vontade de Deus. Então, se você estiver focado em fazer a vontade de Deus, o inimigo não vai encontrar meio, ele não vai encontrar brecha, ele não vai encontrar situações para poder te enganar. Amém? Você está comigo? Diga amém. A segunda camada da tentação nós encontramos, a segunda camada de engano é ainda mais letal do que a primeira, pois o diabo sugere a Cristo que observasse que ele era o Filho de Deus e que merecia algo muito melhor do que aquele que ele estava passando. E o palpite era: é melhor cuidar de você mesmo. Olha como você está, e você é quem? O Filho de Deus. Esse era o palpite. Você é o Filho de Deus, e você está aceitando isso? Come logo isso aí e resolve essa questão, se satisfaz. Olha o palpite do inimigo aqui, muito sagaz nessa camada de engano, tentando fazer com que Cristo observasse que, sendo Filho de Deus, merecia um lugar melhor do que aquele deserto. E quantas vezes, quantas pessoas que estão vivendo dentro desse clímax, Isso poderia elevar o ego de Cristo e desfazer toda a submissão ao Pai. Porque quando o nosso ego é elevado e nós permitimos que o nosso ego seja elevado, na verdade, toda a submissão ao Pai é desfeita. Porque Cristo quer eu e você submisso todos os dias. Você está me entendendo? Diga amém. Então, o que o Senhor espera de mim e de você? Que sejamos submissos todos os dias. Então, se o meu ego for elevado, a minha submissão a Deus é desfeita, destruída. Então, observe essa segunda camada de engano que o inimigo lança no meio daquela frase tão sutil, Tão sutil foi a frase, e querendo destacar, tentando fazer com que Cristo observasse, E você é o Filho de Deus, você merece uma coisa muito melhor. Mas Cristo, ele não recuou de fazer a vontade de Deus. Observe que essa firmeza de obedecer, de submeter e fazer a vontade de Deus, estava contido plenamente ali em Cristo. Queridos, entenda uma coisa: Cristo, ele representa ali o homem, o ser humano. Ainda que seja frágil, ainda que você seja alguém frágil, humano, limitado, debilitado, você é capaz, na unção de Deus sobre a tua vida, de resistir ao diabo até que ele fuja de perto de você. Você está comigo? Diga glórias ao nome do Senhor. A terceira camada que nós encontramos, a terceira camada de engano é o descontentamento. O descontentamento, tentando levar Cristo a ficar insatisfeito com o Pai. E qual era o palpite? Você merece coisa melhor do que essa. O palpite era esse. Você merece coisa melhor do que esse, porque você é o Filho de Deus. E quantas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, porque
hoje nós estamos vivendo uma geração que não pode ser levada ao deserto para ser provado. Porque crentes, entre aspas, não pode passar uma prova. Porque se você passar uma prova, você não é crente. Porque crente tem que ser abençoado todos os dias. É essa falsa teologia e essa falsificação que estão pregando por aí. Escute uma coisa, o diabo, de uma forma sutil, na terceira camada da tentação aqui, ele tenta colocar um descontentamento no próprio Cristo. E esse descontentamento, o jogo vai ficando cada vez mais sujo e tentando fazer com que Jesus desejasse mais desse mundo do que o que estava tendo, o que estava acontecendo ali. Ele tenta, de uma forma sutil, tenta elevar o ego de Jesus e trazer o descontentamento com aquela situação que Jesus estava vivendo. Olha aqui para mim, quem foi que levou Jesus ao deserto? Deus. O próprio Deus levou Jesus ao deserto e permitiu que ele fosse tentado pelo diabo. Se o próprio Deus levou ele ao deserto, querido, escute uma coisa, Deus está no comando de todas as coisas. Você acredita assim? Ainda que você esteja passando por um deserto, por uma situação difícil, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor vai caminhar contigo, vai entrar na fornalha contigo, o Senhor vai cuidar de você o tempo todo. Aleluia. E o inimigo, ele não vai poder fazer algo com você sem que Deus permita que algo aconteça. Glória a Deus. Então, o inimigo trabalha de uma forma letal, com camadas e mais camadas de engano ali, e o jogo vai ficando cada vez mais sujo e cada vez mais sagaz. Você merece mais, você aceita tão pouca coisa. Era esse o palpite do diabo. Como assim você é um filho de Deus, você merece muito mais, você vai aceitar isso é muito pouco para você, você é bom demais para sofrer. Era esse o jogo ali. Era essa camada de engano que o diabo estava lançando naquela frase que parece tão inocente: manda que essas pedras se transformem em pão. Essa mesma estratégia Satanás usou para enganar Eva no Éden. Foi essa mesma estratégia. Tentando, ele elevou o ego, ele colocou o descontentamento do ambiente do Éden. Escute uma coisa, o Éden era um ambiente sem pecado, ausente de pecado, um ambiente de plena presença de Deus ali com o casal. E o que é que o diabo faz? Ele usa o engano para poder desfocar algo que está ali, que está ativo, algo que está patente, e a pessoa começa a olhar e ela não tem mais contentamento naquilo. Não tem pessoas que começam a falar mal da igreja, reclamar da igreja, ver coisa errada na igreja. Por quê? O diabo começa a trabalhar, colocar o engano no coração e na mente. Daqui a pouco a pessoa, ela não consegue mais olhar para a igreja como algo sagrado ao Senhor, como um lugar onde Deus é adorado, o lugar onde o Senhor opera maravilhas. Porque o diabo começa trabalhando com as camadas de engano, ludibriando, enganando, e de uma forma sagaz, enganando as pessoas. E Eva, ela se deixou levar por essa mesma sagacidade do inimigo. E você percebe que a estratégia do inimigo, ele não muda. O que é que muda? O cenário. Era o Éden e agora é o deserto. Escute uma coisa aqui, tanto no Éden, em plena comunhão, quanto no deserto, em plena confusão e frustração e provação, o diabo pode tentar a sua vida e a minha vida. Nós precisamos ficar atentos que o diabo no Éden, no lugar de plena comunhão, ele foi sagaz de tentar o casal ali no Éden, de tal maneira que as camadas de engano fizeram com que o casal
caísse na sua lábia. Glórias ao nome do Senhor. Deus está cuidando da sua vida e da minha vida. Glória a Deus por isso, amém? Mas escute uma coisa, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Porque se você não estiver vigilante, pastor, mas eu oro, eu peço, eu busco. Meu irmão, se você não vigiar, você é alvo do inimigo. Assim como eu, nós somos alvos do inimigo. Então perceba o grande contraste, né? No Éden, em plena comunhão, no deserto, em plena provação, em plena insatisfação, em plena dificuldade. O inimigo trabalha nesses ambientes. Ele não escolhe aonde ele encontra uma brecha, ele vai atuar. E tem pessoas que convidam o inimigo para trabalhar no ambiente onde que ele está. E eu não vou entrar nesse detalhe, o meu tema é as estratégias da tentação, ok? Tem pessoas que convidam o inimigo. Abra o seu coração e deixa eu pregar para você nesta noite. A quarta camada e última, né, da tentação de engano, a quarta camada de engano que nós encontramos aqui foi a do imediatismo. Imediatismo. Veja bem, o inimigo tentou tornar Cristo impaciente e se precipitar antes da hora. Qual era o palpite? Para que esperar a comida vir? Fala para essa pedra aí se transformar em pão e você come. Come logo, você está com fome, você está esperando o quê? Imediatismo. Quantas pessoas que estão sendo enganadas por essa camada de engano que o inimigo usa. E as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Escute uma coisa, era o último dia da tentação. E o que é que o diabo quer fazer? Jesus perder a paciência e avançar, né? Avançar diante de uma situação que estava prestes a acabar. Quantas vezes nós estamos prestes a passar por aquela provação e de repente você vai e quer andar na frente dos bois, né? Quer avançar primeiro, quer tomar atitude antes de Deus enviar a provisão, antes de Deus enviar a solução. Prestes ao Senhor enviar a solução, a pessoa se precipita e faz a vontade do diabo que está ali, trabalhando na mente, falando no ouvido, acelerando a pessoa, para que o imediatismo seja realizado. Perceba que a camada de engano ali, o palpite que o inimigo deu a Jesus, naquela frase, parece tão inocente, uma frase que nós encontramos camadas e camadas de engano em uma frase, no momento de fragilidade, no momento de aperto, no momento de muita fragilidade física. O diabo, ele não brinca comigo e nem com você, com nenhum de nós, porque a vontade do inimigo é destruir as nossas vidas. A palavra de Deus é muito categórica. O diabo, nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a palavra de Deus, ela é categórica a nos alertar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o que ele quer fazer? Destruir as nossas vidas. Então, se nós obtermos as orientações da palavra de Deus, nós vamos ficar de olhos abertos, vamos ficar atentos às estratégias que o inimigo pode usar. Na verdade, aquele já era o último dia da tentação, mas o inimigo tentava para que Cristo se adiantasse, ao invés de esperar a deliberação do Pai para suprir as suas necessidades físicas. Lucas diz que depois daquele dia de tentação, que era o último dia, os anjos vieram e serviram Jesus. Então, escute uma coisa, os anjos estavam prestes a vir e servir a Jesus, saciar a sua fome,
tirá-lo daquela agonia, daquele tempo de provação, mas o diabo, ele trabalha até o último dia, até a última hora. Aleluia. Nós precisamos ser crentes, precisamos ser homens e mulheres de Deus, para que possamos resistir até o fim. E a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós somos convocados por Deus a resistir ao diabo. Se nós resistirmos, a única opção dele é fugir, porque ele não resiste a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, que resiste a ele na unção de Deus e no poder do nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Muitos que se adiantam apressadamente, conforme o andar da carruagem, os ditados do mundo, as influências ao redor, dando ouvidos ao diabo, que ainda fala até hoje, dando palpite. Para que esperar? Vai logo, olha lá, você pode. Você não é aleijado, você pode ir. Vai logo, faz logo. Esses são os palpites que o diabo sopra, que o diabo traz incentivo para que eu e você possamos sair do centro da vontade de Deus. Fique de pé, por favor. Queridos, andar no centro da vontade de Deus, caminhar no centro da vontade de Deus, é um desafio para a humanidade. É um grande desafio para as pessoas, para mim e para você. O grande desafio que nós temos de resistir ao nosso inimigo, que é letal. O diabo veio para destruir, matar, roubar e destruir. Então ele não está de brincadeira. Ele vai querer destruir você, ele vai querer destruir a mim e destruir você. Por isso que precisamos estar atentos todos os dias. Não podemos ignorar os ardis de Satanás, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Não ignoreis os ardis de Satanás, porque o diabo tem muitos recursos para lutar contra mim e contra você. Mas Paulo diz assim, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Se a unção de Deus está sobre você, e você crê no Deus que te chamou, e você tem um comprometimento com Ele, e você sacrifica a sua vida a Ele, aonde Ele te levar, você vai. O que Ele pedir para você vai fazer, e o diabo tem que cair por terra. As portas irão se abrir, ainda que elas estejam fechadas, porque o Senhor dará vitória aos seus filhos, o Senhor dará vitória no nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Deus eterno, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia, glórias ao Senhor. Até aqui o inimigo tem trabalhado para nos ver caído. Sabe qual é a vontade do inimigo? Olha aqui para mim, nos ver caído, prostrado, vencido, maltratado. Essa é a vontade do inimigo. Mas sabe qual é a vontade de Deus? É te ver de pé, te ver firme, te ver constante, te ver atuante, te ver feliz, te ver em paz, te ver lutando avante, de cabeça erguida e não dobrado, não curvado diante da situação, mas como um gigante de Deus, como alguém que tem uma fé que ultrapassa os limites da espiritualidade. Bendito seja o Senhor que vive para todo sempre. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração. As estratégias da tentação. O inimigo tem muitas estratégias para o dia da tentação. E você precisa estar atento. Glória a Deus. Se fôssemos analisar cada uma dessas tentações que são citadas no capítulo 4 de Lucas, eu precisaria de muitas horas para falar sobre cada uma delas. Mas essa primeira tentação que nós analisamos, eu espero em Deus que você seja despertado por essa palavra, que você abra o seu coração para essa palavra e seja despertado. Receba renovo do Senhor nesta noite,
Receba do Senhor um renovo nesta noite. Receba do Senhor força e vigor nesta noite. Receba do Senhor a unção poderosa sobre a tua vida para te manter firme e te manter de pé. Glorifique ao Deus eterno, pois Ele se faz presente nesta noite conosco. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Aleluia! Bendito seja Deus que vive para sempre. Coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro a Ti em favor de cada uma dessas pessoas, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, sobre a vida de cada um. Manifesta, Deus, a Tua unção sobre a vida de cada um deles. E abençoa, Deus, dispersando as Tuas bênçãos, direcionando as Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós precisamos de Ti, Deus eterno. Ajuda-nos, mantenha-nos de pé perante a Tua presença. Abençoa a Tua igreja, abençoa este lugar. Senhor, opera maravilhas em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Salva, cura, liberta, transforma vidas. Aviva a Tua obra, Senhor, nesses últimos dias. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós oramos com fé, no poderoso nome de Jesus, nós Te glorificamos. Deus maravilhoso é o Senhor. Glórias a Ti para